Na Cidade FM, Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região, você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Editoras, jornalistas Graziela Ângelo e Graziele Flores. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação: Graziela Ângelo e Israel Salles. Boa noite. Quinta-feira, 3 de abril de 2014. PM procura frentista que matou colega de serviço em Santa Rita de Minas. Idoso é preso no centro de Caratinga, acusado de armazenar fotos de criança nua em computador e aparelho celular. Professor de engenharia é encontrado morto dentro do banheiro, no bairro Santo Antônio. Juiz determina afastamento da secretária de Saúde de Caratinga. Bombeiros voluntários de Caratinga fazem alerta contra trotes que prejudicam atendimentos e ainda provocam prejuízos. Sebrae, CDL e Prefeitura de Caratinga propõem projeto de revitalização do centro comercial da cidade. Inscrições de bares no Festival Gastronômico Boteco é Coisa Nossa estão abertas até 15 de abril. Núcleo do Câncer de Caratinga promove caminhada no sábado para conscientizar população sobre a doença. Taça Libertadores, Cruzeiro tem partida de vida ou morte hoje no Chile. Atlético com pé na segunda fase joga por um empate na Colômbia para avançar. Oferecimento Magnata Móveis. É mais que promoção, é respeito com você, consumidor. Unimed Caratinga. Mais que um plano de saúde, um plano de vida. José Emídio Lopes, de 66 anos, foi preso na manhã de hoje na rua Princesa Isabel, no centro de Caratinga. O idoso é acusado de denunciação caluniosa e armazenar fotos pornográficas de uma criança. A delegada Dagmar Calais conta que o acusado fazia denúncias infundadas, afirmando que a menina de 9 anos estava sofrendo abuso de familiares. A intenção de José Emídio era de tentar denegrir a imagem da família e depois conseguir a guarda da menina. Porém, com o decorrer do tempo, a polícia descobriu que o acusado era quem tinha fotos pornográficas da criança. Surgiram denúncias anônimas de um suposto crime de abuso sexual em desfavor de uma menor. Durante as investigações, nós apuramos que este suposto crime de abuso sexual era falso, ou melhor, as denúncias eram infundadas. Este inquérito foi encerrado. Porém, novas denúncias anônimas continuaram surgindo. Foram encaminhadas para diversos órgãos públicos através de e-mail e cartas anônimas. Nós instauramos um novo inquérito e novas investigações foram feitas para a gente apurar novamente esse suposto crime. Entretanto, durante as investigações, a gente constatou que as denúncias eram infundadas e que havia um denunciante que estaria praticando o crime de denunciação caluniosa. Ou seja, ele alegava que a família da menor explorava sexualmente. Na verdade, este crime não ocorria. Então, ele praticou o crime de denunciação caluniosa. As investigações passaram a ser contra este denunciante anônimo. E durante as investigações, com informações de familiares, de vizinhos e até mesmo da própria população que nos auxiliou, nós constatamos que este denunciante anônimo era o José Emídio. O motivo dele estar fazendo esse tipo de denúncia anônima, ele tinha um contato com esta menor que era vizinha dele. E ele tinha um interesse em adotar essa criança. Qual que era o interesse dele? Denegrir a imagem da mãe, da família e com isso conseguir a adoção dessa criança. Entretanto, a gente constatou que tudo isso era falso e que, na verdade, ele era o causador de todo aborrecimento à família, o causador de toda movimentação da polícia, da justiça, com essas denúncias infundadas. Ele confirmou que ele realizava essas denúncias anônimas. Inclusive, ele encaminhava fotos de cunho pornográfico envolvendo essa menor para as instituições públicas onde ele fazia as denúncias anônimas. Ele nega que tenha tirado as fotos da menor. Ele alega que adquiriu aquele celular de uma pessoa desconhecida e que as fotos já existiam no aparelho de telefone celular.
Entretanto, houve uma divergência no depoimento da filha dele, que é menor, e ela alegou que uma das fotos foi ela que tirou. As demais fotos de cunho pornográfico, a filha desse José Emídio alegou que teria sido a própria vítima que teria realizado as fotos dela mesma, colocado no celular. E eu desejo acrescentar o seguinte, que foi expedida busca e apreensão na casa dele, a gente achou farto material de cunho pornográfico, aparelho de telefone celular, notebook, filmes pornográficos, e o Dr. Luiz Eduardo autuou o José Emídio em flagrante delito. O acusado continuará sendo investigado, pois existe a suspeita de que outras meninas frequentavam a casa dele. Isso, há informações de que o José Emídio já foi até expulso anteriormente de uma rua onde ele morava por causa de crimes dessa natureza, ou seja, ele tentava seduzir menores para frequentar a casa dele, os pais ficaram aborrecidos e expulsaram, só que não foram citados nomes. E atualmente, uma testemunha falou com toda certeza que a casa desse José Emídio é frequentada por crianças, por menores, de 8 a 13 anos de idade, que frequentam a casa do José Emídio, isso durante o dia e durante a madrugada. E ele conquista a confiança dessas crianças oferecendo guloseima. No caso, iogurte e até presenteando com telefone celular. Então, a partir desse cumprimento da busca e apreensão, surge nova investigação envolvendo José Emídio. Já o crime de denunciação caluniosa e agora um suposto crime de abuso sexual também de menores. Qualquer pessoa que tenha conhecimento de algum envolvimento de José Emídio, ou que tenha frequentado a casa, ou que já tenha visto qualquer criança frequentar a casa do José Emídio, pode entrar em contato aqui com a Delegacia de Polícia, comigo, o Dr. Luiz Eduardo, que está auxiliando nas investigações, e fazer a denúncia. A gente mantém o anonimato. O delegado Luiz Eduardo Moura, que também trabalha nas investigações, afirma que as fotos foram tiradas na casa de José Emídio e informa que o acusado pode pegar até 12 anos de cadeia. Sim, uma das fotos ela estava vestida no sofá da casa, na sala da residência dele. E uma outra foto ela estava nua, estava no computador. Pois é, ele vai responder pelo crime de denunciação caluniosa e agora, hoje, pelo crime de armazenar fotos relativas à pornografia infantil. São crimes graves. O crime de denunciação caluniosa pode chegar a 8 anos e o crime de armazenar fotos de pedofilia infantil a 4 anos. 2 homicídios foram registrados na região nesta quarta-feira com poucas horas de diferença, como noticiamos na reprise do Jornal da 89 de ontem. E em nosso plantão nesta manhã, o senhor Simvalde Souza Franco, de 67 anos, matou Magno Gonçalves Bretas, de 22, conhecido como Magninho, na avenida principal do bairro das Graças, em Caratinga. Simval atingiu Magninho com um canivete depois de se sentir humilhado por ele em um bar, na mesma avenida onde ocorreu o crime. De acordo com a polícia, a vítima tinha uma extensa ficha criminal. Em Santa Rita de Minas, às 10 horas da noite, um frentista do posto de gasolina Papaléguas, Douglas Carlos Pereira, de 22 anos, foi assassinado. De acordo com a Polícia Civil, o outro frentista, Ronivaldo Teixeira Damasceno, de 27 anos, seria o autor do crime. Ronivaldo teria atirado na cabeça e no peito de Douglas e fugido em seguida em uma moto Honda Twister amarela. A suspeita é de crime passional. Segundo a sargento Rosângela Cristina, uma testemunha disse que Douglas foi assassinado minutos depois de assumir seu posto de trabalho. E a polícia ainda procura o suspeito do crime. A polícia militar recebeu informações de que no posto Papaléguas havia tido disparos de arma de fogo. Comparecendo ao local, foi constatada que tinha uma vítima caída ao solo e a testemunha narrou que a vítima tinha acabado de assumir o serviço no posto e que o autor estava saindo de serviço. Que a vítima tinha saído de perto deles para tomar uma água e quando estava mais distante ouviu o disparo das armas de fogo. O autor havia evadido em uma motocicleta cor amarela. Então a Polícia Militar está ainda em rastreamento para ver se localiza esse autor. 2 homens foram presos nesta quarta-feira na Receita Estadual em Ipatinga, no Vale do Aço, suspeitos de uso de documentos falsos. De acordo com o delegado da Polícia Civil, Rodrigo Manhães, eles tentavam abrir na cidade a filial de uma empresa que trabalha com carvão, mas os funcionários desconfiaram dos documentos apresentados. Inicialmente suspeitaram da autenticidade dessas cópias e começou a haver então um contato mais próximo com os investigadores da Polícia Civil, com a nossa delegacia, para que a gente pudesse estar acompanhando isso de perto, e foi marcado para que eles retornassem hoje à Secretaria da Receita Estadual a fim de
finalizarem o procedimento de abertura da filial. Tendo retornado, a Polícia Civil, já sabendo que eles retornariam e da possibilidade de apresentarem, né, os mesmos documentos falsos, a equipe então realizou a captura deles, a prisão em flagrante, conduziram para a delegacia. Ainda segundo a Polícia Civil, a matriz da empresa fica em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, onde as investigações terão continuidade. Seja iniciada uma investigação mais apurada e possam determinar se há alguma ilegalidade a mais em relação à empresa, enfim, apurar tudo que tiver que ser apurado em relação ao local onde a empresa foi criada, porque aqui o fato não chegou a se concretizar. A polícia ainda levanta a verdadeira identidade dos suspeitos. A seguir, professor de engenharia é encontrado morto dentro do banheiro no bairro Santo Antônio, em Caratinga. Bombeiros voluntários de Caratinga fazem alerta contra trotes que prejudicam atendimentos e trazem prejuízos.